da Córnea Conjuntiva, chefe do setor e orientador, doutor Alexandre. Vamos lá. Bom, iniciando pelas degenerações da conjuntiva, eu coloquei primeiro, inicialmente, algumas alterações da conjuntiva relacionadas à idade. Então, inicialmente, a conjuntiva ela pode perdendo a transparência, tornando-se mais fina. Os vasos conjuntivais também podem se tornar mais proeminentes, e alterações como telangiectasias saculares, alterações dilatórias e tortuosidades podem surgir. E essas alterações na conjuntiva elas tendem a ser mais proeminentes na região da fissura interpalpebral, que é a região que fica mais exposta às agressões ambientais, exposição. Então, começando pela pinguécula. Então, a pinguécula é uma degeneração elastótica do colágeno subepitelial com tecido conjuntivo hialinizado, mais comumente encontrado nasal, próximo ao limbo, na zona interpalpebral. Ela geralmente é bilateral, aparece como essa massa elevada, amarela esbranquiçada. Ela tem como causa, né, geralmente, o envelhecimento, exposição à luz ultravioleta e alguns insultos ambientais, vento, poeira. O tratamento geralmente é lubrificante para aliviar a irritação ocular que a pinguécula pode causar. E o tratamento cirúrgico na excisão é geralmente feito quando é cosmeticamente inaceitável ou quando não melhora, né, com corticoide tópico, e quando também pode interferir no uso da lente de contato. Aqui a foto, né? Ó, uma coisa para vocês decorarem aí, tá? Degeneração elastótica do colágeno. Então, a alteração que acontece tanto na pinguécula quanto no pterígio é uma degeneração elastótica do colágeno. Principal causa ultravioleta, tá? E isso sempre cai nas provas. Então, decorem isso daí. E a inflamação da pinguécula a gente chama de pingueculite, né? Uma inflamação da pinguécula. E aí sim teria indicação de um corticoide, por exemplo. Mas se não tiver inflamado e for só uma pinguécula, não faz sentido usar corticoide se não tiver inflamado, entendeu? Então aí o tratamento seria só lubrificante ou exérese se for muito sobrelevado, se for esteticamente inaceitável, alguma coisa assim. Tá certo. Agora falando um pouco sobre o pterígio. Então, o pterígio do grego vem de pteron, da asa, referente ao formato triangular e trapezoidal. É um crescimento fibrovascular proveniente da conjuntiva peribulbar em direção à córnea. Geralmente ocorre no eixo horizontal, mais frequente no limbo nasal, né, no limbo medial. Ele é dividido entre a cabeça, o pescoço e o corpo. Aqui eu coloquei a imagem, tentei fazer uma divisão. Então, a cabeça se refere à parte corneal, que é o número 1, e tem a zona pelúcida e tem a zona opaca. A pelúcida é a parte mais transparente, a opaca é a parte que não é mais transparente, né? O pescoço, que é a zona 2 ali na imagem, ele faz a junção da cabeça e do corpo. E o corpo seria a parte conjuntival. É importante saber que é a parte mais vascularizada, que na hora, vou comentar até mais para frente, mas é a região, né, que está mais perto ali da inserção do músculo, tem que tomar mais cuidado, e geralmente por ser mais vascularizada pode sangrar mais. Etiopatogenia, então, multifatorial, tá? O doutor disse, associado principalmente à exposição à radiação ultravioleta, hereditariedade, inflamações crônicas e microtraumatismos de repetição. Isso, então, Eva, já que você está com a tela aberta aí, como é que chama mesmo a degeneração do pterígio, que acontece na conjuntiva? Degeneração elastótica do colágeno. Degeneração elastótica do colágeno, tá? É uma degeneração causada pelo ultravioleta que vai alterar o colágeno da conjuntiva. Então, degeneração elastótica do colágeno é igual a pinguécula, tá? Essas partes do pterígio aí tem que saber também. Então, tem a cabeça, o pescoço e o corpo. O pescoço é onde está no limbo, né? É onde a gente entra com a tesoura para poder fazer o arrancamento quando a gente vai fazer, né? Ou
sempre tem um túnelzinho ali por baixo, no limbo. A conjuntiva cresce, gruda na córnea e tem sempre um pescocinho ali, tá? Um buraquinho onde a gente acha para entrar com a tesoura quando vai fazer o arrancamento ou para cortar ele no pescoço, se você quiser. E a cabeça é importante lembrar que tem essas duas zonas. A zona opaca, que é que tem vaso ainda, e normalmente tem uma zona pelúcida, que tá pequenininha nessa foto aí, mas tem umas que são bem grandes, assim, é como se para os vasos, mas ainda tem uma películazinha, assim, que está recobrindo a córnea, que ainda é o pterígio. Então, às vezes a gente acha que ele é mais curto, mas a zona pelúcida ainda avança para frente e tem que remover tudo na cirurgia, tá? Tá certo. Então, pterígio, os principais sinais e sintomas do pterígio são a sensação de corpo estranho, ardência, lacrimejamento, hiperemia. O pterígio, ele vai fazer um aplanamento corneal, né? E como ele se encontra, como eu disse, frequentemente no plano, né, no eixo horizontal, ele vai acabar planando horizontalmente, né, 180 geralmente. Então, ele pode causar um astigmatismo regular na regra, porque a parte mais curva da córnea vai acabar sendo a parte de 90 graus. Então, ele pode acabar alterando o valor na refração, principalmente a meridiana horizontal, né? E podendo causar alterações de 1 até 12 dioptrias e meia. Referente à classificação, então ele pode ser classificado geralmente conforme a extensão. Grau 1, quando invade até o limbo. O grau 2, quando vai entre o limbo e não chega ainda na pupila. O grau 3, ele já invade a pupila. E o grau 4, ele acaba ultrapassando a pupila. Ele Mari, pode ser... Oi, doutor. corrigindo um pouquinho aí, que é importante vocês entenderem também, é, a gente não classifica astigmatismo irregular na regra ou não. Então, É, ele é irregular, tá? O astigmatismo do pterígio é um astigmatismo irregular. Por quê? Porque ele não aplana de forma regular todo o eixo. Ele aplana onde ele está tracionando, tá? uhum. Então, normalmente, se a gente tem um pterígio nasal só, por exemplo, esse da foto, né? Você vai ter um grande aplanamento na região nasal, onde ele está ali tracionando, e a parte temporal vai estar normal. Então, é um astigmatismo irregular nasal, um aplanamento nasal, tá? Que normalmente vai estar a 180 graus, mas eu só falo que ele é a regra ou contra-regra quando é no eixo todo, tá? Ah, E seria um astigmatismo regular na regra ou contra-regra. A favor da regra ou contra-regra, né? É, a não ser que você tenha, claro, um pterígio nasal e temporal, e aí você esteja causando uma distorção regular, mas isso já são casos à parte, mas tá? Num exame de topografia, seria até legal depois a gente pôr essa imagem aqui, uma topo de um pterígio, como que fica na topografia. É uma imagem clássica, tá? Que você vai ter uma topografia praticamente normal, sei lá, e um aplanamento grande, assim, fazendo um aplanamento azulado na parte nasal, que mostrando que tem alguma coisa ali que está repuxando, ou uma cicatriz, ou um pterígio, alguma coisa assim. tá certo. Ele pode ser classificado também conforme a recidiva, então, grau 1 é local decisão sem alterações, grau 2 apresenta vaso esclerado e lindo, o grau 3 tem um tecido fibroso, e o grau 4 apresenta um crescimento fibrovascular novamente sobre a córnea. Isso. E aqui, para ficar claro, essa classificação da extensão que a gente faz é importante também saber, é a que a gente mais usa, né? Então, grau 1 que chega até o limbo, grau 2 ultrapassa o limbo, grau 3 já está entre o limbo e a pupila, e o grau 4 já chegou na pupila. Pterígio grau 4 não é para R1 fazer, viu, gente? Que fique bem claro. Então, grau 4 que já tenha recidiva ou simbléfaro, isso é pterígio para felo, tá?
Então, porque já tem acometimento do eixo visual, porque são casos recidivados e tudo. Então, não é que todo pterígio é cirurgia de R1, tá? É que o pterígio é uma cirurgia legal para o R1 começar a aprender, mas tem pterígios e pterígios, né? Esse da foto aí, por exemplo, não seria para um R1 de jeito nenhum, né? Bom, tratamento, geralmente primário, né? Tipo um compressas frias para aliviar os sintomas, lágrimas artificiais, colírio vasoconstritor se tiver inflamado. Cirurgia, a técnica sugerida é fazer excisão do pterígio associado a retalho conjuntival, transplante de membrana amniótica, eu vou falar mais para frente da técnica. Agora, pterígios primários, tipo 2 ou 3, ficar atento a alguns fatores de risco para recorrência, então a idade, e também, por ser jovem, né, e fatores associados ao crescimento ativo, então episódios repetidos de inflamação, alta vascularização, a ausência da linha de Stockler, né, a linha de Stockler, essa linha que eu coloquei, tá bem no quadradinho aqui, a gente consegue ver o quadradinho preto, é uma linha que né, ela representa que o pterígio ele está na fase atrófica, né? Então ele não está no crescimento ativo, e a presença do dano. Agora falando sobre a técnica cirúrgica em si. Então, né, a gente sabe que tem diversas técnicas, diversos modos de Desculpa, fazer ok. O que é o Dellen? Duvido que os R1 saibam. Dellen. O que é Dellen? Pode falar, Lúcio? Pode falar. Então, quando a gente faz a excisão do pterígio, se a gente aprofunda muito, pode causar uma irregularidade, né? Principalmente ali na área, né, próxima ao limbo, e aí fazer esse desnível. Volta Dellen é o no slide. desnível. Eu coloquei uma imagem até depois esse slide do pterígio, eu coloquei uma imagem do Dellen. Tem? Tem, quer que eu coloque para frente? Então passa para frente. Calma, depois dessa. Lá daqui a gente vai ver. Ali, a segunda imagem. Ah, muito bem. É que eu deixei mais em complicações. É, Então, volta, tá? Depois a gente comenta do Dellen. Então, a técnica cirúrgica convencional, então, geralmente estilada anestésicos, né, tópico, iodo, colocado bléfaro. Aí é realizada a instilação do anestésico subconjuntival, lido com base, né, geralmente no pescoço do pterígio. É feita a remoção do pterígio sobre a córnea, pode ser usado a lâmina, pode ser feito através do arrancamento, né? A gente sabe, depende do tipo do pterígio, o jeito é mais intraoperatório, né, doutor, que acaba decidindo a ver o tipo do pterígio. Vai sempre criando um plano em direção ao limbo. Depois que ele é retirado, importante fazer a diluição da tênon também, porque é a tênon, né, que é a camada que está debaixo da conjuntiva, que pode aumentar as chances de recidiva. Depois fazer o controle de hemostasia, geralmente eu só fazendo uma pressão, cauterização. E depois é confeccionado o autoenxerto conjuntival, geralmente na conjuntiva bulbar superior. Na prática, a gente acaba fazendo meio que no olho, né, a demarcação de quanto a gente vai fazer esse enxerto, mas em teoria a área C colhida é de meio a 1 milímetro maior que o tamanho da área tirada. O material doador ele deve ser orientado no leito do hospedeiro de forma que o lado límbico do enxerto é adjacente à córnea, né, por conta das células tronco. E no local da excisão, né, que a gente fez bulbar superior, pode ser deixado descoberto. E, por último, fazer a fixação do enxerto à conjuntiva adjacente com ou sutura absorvível e inabsorvível, ou também com a cola de fibrina. E aí a cola de fibrina ela apresenta uma melhora em relação às suturas, porque diminui a irritação no pós-operatório, diminui o tempo cirúrgico, mas também tem prós e contras. Né? O fio também fala que aderem melhor, então depende, né, da verba que você tem, da experiência, enfim. Isso. Ó, então, alguns detalhes aí, tá?
instilado anestésico subconjuntival no pescoço. O que que vocês acham aí? Pescoço é a melhor região para injetar o anestésico? Eu já falei isso para Monique. Monique, tá me ouvindo aí? Quero ver se você lembra. Não sei se ela vai falar, porque ela estava lá na cirurgia, né? É, É, então vamos lá, gente. ela, Tá eu falhando. falei pessoalmente, a gente tem a gente faz no pescoço. A gente já vai levando para a córnea para já ajudando a divulsionar, né? Na parte mais da cabeça. Então, qual que é a região? é, Qual que é a região da conjuntiva que é mais aderida na, na esclera? Hã? O limbo ou o fundo do saco? No fundo de saco, doutor. Não? Não. O limbo é a região mais aderida. Então, se você pega a tênon e a conjuntiva e a esclera, episclera, tênon e conjuntiva, tá? Quanto mais profundo de saco, mais frouxo elas vão estar, mais soltas. Quanto mais pro limbo, mais grudado, mais aderido, tá? Dissecar a tênon da conjuntiva na região perilimbar é muito mais difícil. Elas estão grudadas, tá? Elas estão bem aderidas. E aí, quando você tem um pterígio, ele cresce, faz o pescoço, tem um espacinho ali no limbo, realmente, mas conjuntiva e tênon estão bem aderidas ali, tá? E, então, assim, a minha preferência é não injetar no pescoço, porque ali é duro, ali é onde tem mais fibrose, é onde está mais degenerado. Então, vocês vão ter que fazer muito mais força, ou vão ter que segurar com a pinça, que o paciente não está anestesiado direito ainda, e aí ele vai sentir, aí já começa ruim a cirurgia, entendeu? Então, a minha sugestão é afasta um pouquinho para trás, vai para o corpo, tá? Qual que é o problema de anestesiar no corpo? Porque no corpo já tem vasos ali embaixo, né? Vasos, tem um músculo ali embaixo, e tal. Então, se você não souber o que está fazendo, enfiar a agulha para baixo, você vai pegar um vaso ali do músculo e vai sangrar muito. E aí vai fazer um hematomazão. Então, tem que ter cuidado. Mas para mim, o ideal é entrar com a agulha, dobrar a agulha, né, para ela não ficar reta, porque senão você vai furar o olho para baixo. Então, você dobra a agulha para ela ficar mais anatômica, entra no corpo, tangenciando ali a conjuntiva, para entrar ali de baixo, onde está bem mais solto, mais frouxo, e aí você faz a injeção do anestésico. Pega um cotonete, espalha, ele já vai espalhar tudo ali, tá? Então, é a forma que eu acho melhor, mas, né, façam como quiser. É, depois disso, o enxerto, o que mais que eu ia falar? Sim, a gente retira, então, o pterígio, toda a área que está alterada, né? E aí, o segredo do pterígio, para não ter recidiva, é uma ressecção ampla, tá? Não só da conjuntiva, mas da tênon toda que está embaixo. Então, antigamente, olha essa foto aí, por exemplo, ó. Eles fizeram um retângulozinho aí para tirar o pterígio, né? Mas não tirou o pterígio inteiro. Dá para ver que tem lesão ainda nasal, depois da marcação que ele fez, tá? Ainda sobrou, ó, tá até mais escuro. Vocês conseguem ver na foto pós-cirurgia que tem lesão ainda depois do transplante, Ok. tá? E aí dessa lesão vem a recidiva. Então tem que tirar a lesão inteira, tá? Se precisar ir até a carúncula, você vai até a carúncula.
O que importa é tirar. Antigamente achava que precisava tirar só o quadradinho ali perto do limbo, e aí fazia aqueles enxertinhos pequenininhos, e ok, já era melhor do que deixar a esclera nua, mas não é essa a tendência atual, tá? Então, ressecção ampla do pterígio. Tira tudo que tiver com degeneração, tá? Então, você vai ver o aspecto ali da conjuntiva da lesão do pterígio, você tem que retirar toda essa lesão. Tirou a lesão superficial ali, você ainda vai puxar a tênum por baixo da conjuntiva que sobrou e vai ressecar ainda mais amplamente ainda a tênum debaixo da conjuntiva, porque isso vai evitar mais a recidiva e vai soltar mais a conjuntiva para você depois puxar e fechar essa lesão, tá? E aí a gente tira o transplante. Então, na hora de tirar o enxerto do transplante, pode medir sim, tal, mas a gente faz já no olho, né? Na hora de tirar o transplante, tem que ser só conjuntiva, então eu vou tomar muito cuidado. Aí, de novo, mesma coisa. Onde que eu vou anestesiar a conjuntiva para poder retirar o transplante da conjuntiva? Agora não tem pescoço mais, eu vou aonde? Pede para o paciente olhar bem para baixo e mais próximo da pálpebra superior possível. Isso, tá? Eu Então, não faz perto do limbo, porque ali é duro, vocês não vão conseguir separar a conjuntiva de tênum dali, entendeu? Então, vai para trás, mais para fundo de saco, pede para o paciente olhar bem para baixo, injeta, faz ali uma bolsa, ela vai já. E aí tem que ser bem superficial, vocês têm que injetar o anestésico entre a conjuntiva e a tênum, e não embaixo da tênum e a esclera, tá? Porque aí você já consegue dissecar. Tem até a técnica com a bolha de ar, né? Que você pode injetar o ar para dissecar também. Mas se você injetar o ar embaixo da tênum, você vai estar fazendo errado, vai dificultar a sua cirurgia. Então, tira só a conjuntiva e a tênum tem que sobrar embaixo. Você tem que ter um tecido móvel ainda embaixo do seu transplante, porque aí sim você vai poder tirar e deixar isso aberto. Se você retirou a conjuntiva com tênum e ficou esclera nua, não pode deixar aberto para cicatrizar por segunda intenção. Você vai ter que fechar essa conjuntiva para aproximar ali, senão pode dar granuloma e pode dar complicações, tá? Então, tira um transplante de conjuntiva grande, tira um enxerto grande para cobrir toda aquela área lá que você retirou, sem ter que tracionar muito. E aí, sutura ou colo. A última coisa que eu ia falar, mas aí, por exemplo, se eu tirei essa lesão do limbo até a carúncula, ficou um retângulo assim, mas aí eu vou tirar lá o transplante, e aí eu tirei um transplante retangular, mas a parte do limbo ficou pequena, e aí quer dizer, a parte do limbo ficou grande, mas com pouco comprimento, pouco largura. E lá é o contrário. Eu posso virar o transplante se precisar? Como é que faz? Vai sair o limbo com o limbo, entendeu? O que vocês acham? É que assim, doutora, a gente sempre foi orientada a tentar ao máximo deixar o limbo pro limbo, né? Mas eu também, quando eu tava montando a aula, eu li que, assim, já por estar retirando a área próxima, ele já tem células tronco, não necessariamente só naquela região. Então, não necessariamente. Por outro lado, nós estamos fazendo um transplante de limbo ou nós estamos fazendo um transplante de conjuntiva? Conjuntivo. Então, pode virar, né? Eu não estou fazendo um transplante de limbo, tá? Então, é claro que a gente tenta manter a posição anatômica, tá? Porque é o mais natural. Mas se eu precisar virar o enxerto, tá? Para algum lado, não tem problema. Pode virar. Você tem que cobrir a conjuntiva do jeito que for. O transplante é de conjuntiva, não é de limbo. Eu não estou levando limbo, tá? Em teoria.
Pode ser que vá um pouquinho de célula-tronco, sim, mas não é um transplante de limbo. Então, você pode girar o enxerto, você pode, inclusive, tirar um enxerto de conjuntiva afastado do limbo, se você quiser, tá? Para preservar o limbo superior, se você precisar dele por algum motivo. Então, é, isso tem que ficar bem claro. É um transplante de conjuntiva, não é um transplante de limbo. Então, você não tem que pensar no limbo, obrigatoriamente, tá? Certo. Passando a imagem aqui, referente ao tratamento. Então, o tratamento para casos de recorrência, ou se tem algum fator de risco para recorrência, como eu citei anteriormente. Então, pode ser feito transplante conjuntiva autóloga ou associado ao transplante de membrana amniótica, que vai ajudar na epitelização. Pode ser feito o uso da mitomicina 0,02% no pré-operatório, feito injeção subconjuntival, ou no perioperatório, usando uma aplicação de esponja de celulose com mitomicina 0,02 por 3 minutos, como nessa imagem aqui do lado. E também no pós-operatório, se visualizar uma proliferação fibrovascular ou vasos conjuntivais congestos, pode ser feita a injeção de 0,1 ml de triancinolona. Ó, isso daí tem que ter muito cuidado, tá? Então, esse é um manejo já avançado do pterígio, então, muito cuidado. Mitomicina C, muito cuidado em dobro, porque dá muita complicação, muito afinamento, tá? Então, mitomicina C pré-operatório é hoje já contraindicado, tá? Mas tá descrito, tem lugar que faz, mas a gente não faz de jeito nenhum. Na cirurgia, tá? Intraoperatório, a gente pode usar com muito cuidado com a esponjinha ou com o cotonete, você deixa ali embebido protege a córnea, põe só ali na região do pterígio, principalmente se for pterígios recidivados muitas vezes. Deixa ali, tá? 3 minutos é muito ainda, a gente deixa menos também, uns 2 minutos no máximo. Tira, lava bem e fecha. Tá descrito usar a mitomicina no pós-operatório também como colírio, tá? Tragédia, não façam isso, não usem mitomicina como colírio pós-operatório para nada. Mitomicina C como colírio a gente só usa quando a gente tem a superfície do olho fechada com alguma neoplasia, tá? E aí você vai fazer uma quimiorredução da neoplasia. Mas a conjuntiva toda tem que estar fechada, porque se tiver pós-operatório, ou seja, aberto ali o epitélio da conjuntiva, isso vai entrar e aí tem casos descritos terríveis, tá? Então, muito cuidado com a mitomicina. No pós-operatório, se a gente começa a ter granuloma, ou se a gente começa a ter proliferação vascular, no sentido de estar começando uma recidiva, o que a gente vai fazer? Aumentar o corticoide tópico. Então, aumenta a frequência do corticoide, põe de hora em hora, vai observando, tá? Agora, casos graves ou que tá ali já com aquela proliferação mais intensa e o corticoide tópico não está funcionando, a gente pode fazer então a injeção de triancinolona subconjuntival no local de maior inflamação. E aí a gente faz uma bolsinha ali subconjuntival. A triancinolona é um corticóide de depósito que vai ficar soltando ali o corticóide durante um mês ou até mais, tá? Então é um recurso bem interessante, tem que tomar cuidado com a pio e então avaliar bem a indicação, mas funciona bem para desinflamar o olho ali. Então, complementando, né, para terapia coadjuvante de recorrência, tem a opção da beta-terapia, tiotepa, simvofluorescil, mitomicina, assim como o doutor, ele disse, a mitomicina tem que tomar muito cuidado, pode causar defeito epitelial, pode dar afinamento escleral, formação retroocular, intraocular. A beta-terapia também pode causar uma ulceração escleral, então, assim, todos com muita cautela. Aí Falando a beta-terapia foi muito usada
A beta-terapia, para quem não sabe, é legal depois até também vocês anotarem aí para pesquisar, para pôr no Google, ver como que é a foto de uma beta-terapia, o que que é. Mas porque isso pode cair em prova também. É uma radioterapia localizada, né? Então, é um bastãozinho assim que coloca aqui e faz a radiaçãozinha aqui no local. E por muito tempo foi usado, porque era maravilhoso. Você punha ali, te fazia, né? Antigamente, o pterígio era só cortar esclera nua. Aí recidivava tudo. Aí fizeram a beta-terapia. E aí parou de recidivar. Então, ótimo, porque ele destruía as células todas ali. Só que a radiação continua agindo ali ao longo da vida. E, assim, muitos desses casos evoluíram com afinamentos esclerais importantes que a gente teve que fazer enxertos depois. Então, a beta-terapia ela é proscrita hoje, tá? Não se faz mais, não deve ser feito mais. Apesar de que ainda acha por aí, tá? É, Tiotepa não tenho experiência, mas eu acho que não funciona. O 5-fluoracil é, é, pode ser interessante também, junto com a mitomicina, é a mesma ideia da mitomicina, só que menos agressivo. Então, para alguns casos muito recorrentes, muito inflamados, a gente pode usar o 5-fluoracil com mais segurança do que a mitomicina, tá? E a mitomicina eu já disse, muito cuidado. Em relação à taxa de recorrência, se deixar a esclera exposta, tem uma taxa de recorrência muito alta, né, de 80%, comparada à técnica cirúrgica convencional, né, de recobrimento conjuntival, que tem uma taxa de recorrência de 2 a 5%. As complicações, então, complicação da cirurgia pode dar um edema da conjuntiva transplantada, ou da córnea escleral, nessas duas imagens, que a gente consegue ver no afinamento, essa irregularidade, né? O astigmatismo, né, não regular, granuloma da tena, na primeira imagem, a retração do enxerto, às vezes pode acabar, o paciente pode coçar o olho, pode sair algum ponto, o enxerto pode retrair, da necrose do enxerto e também fazer, se muito, né, invasivo ali, acabar pegando o músculo reto medial e fazendo a desinserção do músculo. Isso, então, quando a gente tem um edema muito grande da conjuntiva transplantada, não costuma acontecer muito quando a gente faz com a sutura, mas quando faz com a cola, às vezes a cola dá uma reação inflamatória e incha muito ali, tá? E aí quando faz aquele volume do lado da córnea, fica a córnea e uma montanha do lado. Aí a lágrima não se espalha nessa região adequadamente. Quando a gente pisca, ela espalha e deixa uma área seca. E isso faz a córnea começar a afinar, afinar, afinar e pode perfurar, tá? Então, isso que chama Dehlen. Então, Dehlen é um afinamento corneano periférico adjacente a um abaulamento da conjuntiva, tá? Obrigatoriamente. E aí o tratamento para isso é dar doxiciclina para proteger a, a, a doxiciclina tem um efeito anticolagenolítico, né? Então ela vai evitar a lise do colágeno da córnea, lubrificar bastante e pedir para o paciente pingar o lubrificante nesse lugar para a gota cair ali e já molhar, tá? E desinflamar o que está inflamado para poder abaixar. Tá? Então esse é o tratamento do Dehlen. O granuloma, essa primeira foto aí é muito comum, então nas áreas de junção, onde ficou a esclera nua ou onde você não cobriu direito com a conjuntiva, faz um granuloma ali, tá? Que faz essa bolinha, que normalmente tem um pedúnculo. Em geral, ela sai com o corticoide, usando aí o corticoide em alta frequência, ele vai regredindo e some. Se ficar muito grande e não sumir com o corticoide, você puxa e corta. Mas sangra bastante, então é melhor fazer isso no centro cirúrgico, tá? Faz um botãozinho anestésico ali, corta, cauteriza, acabou. Ele normalmente não recidiva. Necrose do enxerto pode acontecer, inclusive o Adilson tá aí? Ele está no centro cirúrgico, doutor, na plástica. Tá. Teve um caso recente aí dele, né, que eu queria até saber o que aconteceu, porque eu não lembro do desfecho,
mas as duas causas de necrose principais, ou infeccionou, e aí tá fazendo uma infecção mesmo, ele vai ficando esbranquiçado, com secreção, ou você colocou ele de cabeça para baixo. Se você coloca o enxerto da conjuntiva de cabeça para baixo, com o epitélio para baixo, esse enxerto ele não vai pegar ali, ele não vai vascularizar. Então ele começa a necrosar. E aí ele vai ficando branco, branco, branco e entra em melting e começa a derreter ali e cair, tá? Então, se isso acontecer, tem que remover. Às vezes você deixa lá e usa corticóide, ele vai morrendo, mas vai se integrando ali, tá? Às vezes tem que remover. E a complicação mais temida é quando a gente, nessa de dissecar o pterígio, dissecar a teno, não perceber que ali tem um músculo reto medial e acabar cortando o reto medial. Então tem que tomar muito cuidado. Não é fácil de acontecer isso, porque o músculo reto ele está bem fundo, bem grudado na esclera, tá? Então quanto mais afastado do limbo vocês forem em direção à carúncula, mais medo vocês têm que ter de ir profundo. Fica superficial ali, no tecido superficial, tá? Que não vai ter problema. Então, sempre muito cuidado e tentem identificar o músculo para vocês verem onde ele está, para não acontecer de pegar e cortar o reto, tá? Sim. Bom, continuando as degenerações da conjuntiva, a gente tem as concreções conjuntivais, eles parecem cistos de inclusão epitelial preenchido com detritos epiteliais de queratina e também de mucina e mucopolissacarídeos. Então, esses pequenos pontos branco-amarelados na conjuntiva palpebral, principalmente em pacientes idosos, ou em pacientes que também tiveram uma conjuntivite crônica. A maioria são assintomáticos, mas eles podem corroer o epitélio subjacente e causar essa sensação de corpo estranho e podem ser facilmente removidas, né, aqui mesmo na lâmpada de Fenda, com anestesia tópica. A gente teve até um caso, uma paciente, acho que foi da Pri, né, e tinha várias compressões e estava da Nática, e talvez tinha que levar até no centro cirúrgico, né, para tirar todas as compressões. Foi a sua? Foi da Pri? Levou, Estava bem extenso, as compressões, então pode chegar até esse nível. Tem uns casos que são bem intensos e aí a gente tem que remover e até investigar se tem alguma coisa alterada ali, tá? Em geral, os inferiores, da pálpebra inferior, eles não são tão sintomáticos, mas se tiver aí na pálpebra superior, eles vão ser bem mais sintomáticos. Para você saber se tem que remover ou não, é só pingar fluoresceína. Peraí. Desculpa. Quando pinga fluoresceína, se tiver corando as bolinhas aí, significa que ele já está extruindo a conjuntiva e aí ele já está causando sintoma, com certeza. Então tem que remover. Se tiver uns muito profundos que não estão corando, aí pode deixar, porque ele está lá interno ainda, tá? Mas esses grandes que dá para que coram, eles ficam verdinhos quando joga a fluoresceína com a luz azul. Esses tem que remover. Aí você só pinga o anestésico, vai com a agulhinha lá e cutuca e tira as pedrinhas. Cistos de inclusão epitelial da conjuntiva, então são lesões claras que aparecem na conjuntiva bulbar ou no fórnix, eles podem ser congênitos ou adquiridos. Os adquiridos, eles estão derivados de inclusão do epitélio conjuntival na substância própria, estão associados a uma inflamação crônica, traumas e também cirúrgico. Os canais linfáticos dilatados, eles podem mimetizar esses cistos de inclusão epitelial. Geralmente eles são assintomáticos e, se sintomáticos, pode ser feita a drenagem simples, mas a recorrência ela é bem comum, até porque não, é cisto de inclusão epitelial, então, que reveste o cisto. Eu não sei, doutora, qual é a sua experiência, se realmente é tão comum essa recorrência. Eu nunca peguei um caso. Então. O cisto, assim, você fura, ele drena. Aí depois ele forma de novo, né? Então, claro que a gente tenta drenar primeiro, porque só de drenar já alivia muito para o paciente. E então, assim, mas você já avisa que pode ser que volte a formar, pode ser que precise tirar cirurgicamente, né? Então aí vai depender. Às vezes a gente fura em mais de um lugar e tenta fazer uma fibrose ali para ver se ele fecha de vez.
tá? E aí varia. Tem uns casos que resolvem, outros precisa remover cirurgicamente mesmo. Certo. A conjuntiva ocalis, então, a conjuntiva ocalis é referente à frouxidão redundante da conjuntiva normal. Ela tipicamente se encontra na conjuntiva bulbar inferior. Ela pode acabar se enrolando na margem palpebral ou sobre o ponto lacrimal, causando uma obstrução do fluxo lacrimal. A patogênese ainda é controversa, mas alguns estudos revelaram a alteração na elastose, inflamação crônica não granulomatosa também pode estar associada à causa. Quadro clínico, então o paciente pode apresentar uma irritação ocular crônica, a epífora, pregas conjuntivais na margem palpebral, né, justamente causa frouxidão, e uma coloração pontiforme. Nessa segunda imagem, é um paciente já que tem uma conjuntiva ocalis mais extensa e pode recorrente, né, elas se atritarem com o movimento do olho e podem causar essa hemorragia, né, como na segunda imagem. Isso. Um detalhe aí é que, assim, na primeira foto aí vocês vão ver, essa marcação que está sendo feita aí, ó, é da conjuntiva que está redundante em cima da pálpebra, né? Então, a conjuntiva está frouxa, a pálpebra empurra ela para cima e ela engruvinha e fica esse engruvinhado de conjuntiva na margem palpebral, tá? Aí, nesse lugar, era para estar o filme lacrimal, né? Só que tem conjuntiva aí. Então, ela expulsa o filme lacrimal daí. E acaba que a pessoa tem sensação de olho seco. Essa conjuntiva, às vezes, sobe, fica pegando a córnea na região inferior, né? E aí isso incomoda, dá a sensação de areia mesmo, de corpo estranho, tá? Então, muitas vezes a conjuntiva ocalis, ela é muito irritativa para o olho, porque não deixa acumular o filme lacrimal, a pessoa fica piscando, puxa a conjuntiva para cima e fica raspando na córnea, então acaba que é muito sintomático, tá? E aí tem que operar para ressecar um pedaço da conjuntiva para corrigir. Então, referente ao manejo, pode ser usado lubrificante tópico, antistamínico, corticoide tópico ou curativo noturno. Doutora, eu fiquei na dúvida, não achei nada sobre esses curativos noturnos, como são, assim, não achei nas referências. Então, vamos lá. O que a gente. Na descrição passada aí estava falando que podia dar epífora, né? Então, assim, pode dar epífora por reflexo ou por obstrução do ponto lacrimal, que é mais raro, né? Mas você pode ter por reflexo de encostar na córnea. Mas é muito comum queixo de olho seco também, tá? Porque, igual eu falei, se não tiver obstruído o canal lacrimal e não, a lágrima escorre porque tem conjuntiva ali, não deixa ter o espaço para ter aquele laguinho ali do filme lacrimal, tá? Então, lubrificante é o indicado. Antihistamínico, só se a pessoa tiver alergia, não faz sentido, né? Então, você só vai usar antihistamínico se a pessoa tiver, porque às vezes ela tá com uma conjuntiva ocalis, porque ela tem uma alergia crônica, que fez uma inflamação crônica, que fez a conjuntiva ficar com essa degeneração. Aí você tem que tratar a causa, né? Corticoide, mesma coisa. Você só vai usar corticoide se o olho estiver inflamado por algum motivo, tá? Curativo noturno, não sei, eu acho que seria para ocluir o olho no caso do olho ficar aberto, sabe? Não faz muito sentido. Então, é cada caso que você vai avaliar, tá? Deixa eu já falar da cirurgia. Então, a cirurgia tem formas diferentes aí de fazer. Normalmente você tem que ressecar o que está redundante. Então, que nem na dermatocálase, né? A gente vai ressecar o excesso de pele da pálpebra para poder ficar com um abrir melhor. Na conjuntiva ocálase, a gente vai ressecar o excesso de conjuntiva. Então, uma forma é a gente, na cirurgia, pôr o bléfaro e esticar bem a conjuntiva para ver quanto que está redundante ali, e aí você resseca e sutura perilimbar. Ou você puxa para o fundo do saco, isso resseca no fundo de saco e sutura lá no fundo de saco, tá?
ou você... enxerto de membrana amniótica, não, tá, gente? Não faz sentido também, porque você tem conjuntiva em excesso. Para que você vai pôr membrana amniótica, tá? Então, ou você cauteriza, dá para fazer só cauterizando também. Você pega o cautério e vai queimando para retrair, tá? O que não é legal, não fica elegante e você não controla o quanto que você está cauterizando direito. Então, não é muito interessante, tá? A técnica ideal é você deixar tudo que eu gosto mais, né? É você simplesmente puxar para a córnea, para cima ali, tudo que está redundante, sem tracionar demais. E aí você corta e dá 2 pontinhos ali no limbo para fixar. E ela já vai ficar bem. Se você vê que mesmo assim ela está subindo, que o fundo de saco está muito frouxo, você pode tentar dar um ponto de fixação na esclera mais inferior ali, mais perto do fundo de saco, para fixar ela mais embaixo, tá? Tá certo. Aqui é só um tópico, assim, não é uma degeneração, mas são várias degenerações da conjuntiva associadas à tortuosidade vascular e à hiperemia. Então, o Colégio Americano ele classificou conforme a tortuosidade e a hiperemia, né? Então, tem as hemorragias subconjuntivais, telangiectasia, tortuosidade e hiperemia. E tem diversas causas associadas, né? Então, deixei mais para saber, mesmo para correlacionar. É interessante esse slide aí para vocês depois estudarem, consultarem, porque abre o leque diagnóstico diferencial, né? Um exemplo aí é nessa questão da hemorragia subconjuntival, que classicamente a gente fala, ou é trauma ou é pico de hipertensão arterial, né? Mas tem muitas outras causas que estão aí, que dependendo do caso a gente tem que lembrar, tá? Agora, entrando na parte de degenerações corneanas, deixei esse slide porque muitas vezes dos casos que a gente acaba pegando no ambulatório, a gente fica na dúvida, é uma degeneração, é uma distrofia. Então, é muito importante distinguir as degenerações das distrofias. A degeneração está relacionada à decomposição e deteriorização dos elementos e da função do tecido. Essa tabela eu coloquei as principais diferenças entre as degenerações e as distrofias. As degenerações são geralmente periféricas, elas podem ser bilaterais e simétricas, é presente ou uma fase mais tardia, né, da vida, que estão relacionadas a alterações involutivas, e a progressão ela pode ser muito lenta ou ela pode ser rápida. Então, ao contrário da distrofia, que geralmente presente desde a infância, né, que é hereditário, opacidade central, e a progressão geralmente é mais lenta. Exato. E uma diferença muito importante é questão de ser. Aqui está falando de hereditariedade, né, da distrofia, mas não só isso, é uma alteração genética. A degeneração, ela não é uma alteração genética, né? Então, a distrofia é uma alteração genética não inflamatória, que vai dar opacidades, normalmente centrais, mas pode ser difusa, normalmente bilateral, mas assimétrica, tá? De progressão lenta. Então, a grande diferença é essa: a distrofia é genética, a degeneração não é genética, tá? Então, eu dividi elas em a degenerações relacionadas à idade, de depósito e de afinamento. Então, dentro da relacionadas à idade, então, só uma breve introdução, a córnea, conforme os anos passam, a córnea pode se tornar mais plana, no meridiano vertical, mais fina e ligeiramente menos transparente. O índice de refração pode aumentar e a membrana de descimento pode se tornar mais espessa. E referente ao atrito, podem ocorrer perda de células endoteliais de 100 células durante os primeiros 50 anos de vida. Então, agora, entrando realmente nas degenerações, primeira é o arco limbar de Boucher, uma degeneração estromal. Ela consiste em um depósito subepitelial, eles classificam em forma de agulha. Provavelmente secundária, uma exposição solar, e duas formas elas são descritas. Tem a do tipo 1,
que é uma faixa superficial, estreita, ela é crescente, concêntrica, esbranquiçada e ocorre ao longo do limbo na fissura palpebral. Geralmente ela é considerada uma ceratopatia de banda calcificada mais precoce, e o que difere do tipo 1 para do tipo 2 seria esse intervalo lúcido que vai aparecer entre o limbo e a cintura. Ceratopatia de banda é a ceratopatia em faixa, que a gente chama, tá? Que vocês vão ver aí depois. E é isso. Às vezes ela pode ser considerada como um início de uma ceratopatia em faixa, mas normalmente não é, tá? Normalmente é só uma calcificaçãozinha aí, perilimbar, que é um achado. Certo. Doutora, aqui, o pessoal está falando aqui, a gente tem um ambulatório de retina de manhã agora. Que horas são? São 9h02, e o pessoal... Que foi? O doutor Daniel já chegou, eles estão falando para a Nath falou para você olhar o celular. Já troquei essa semana. Como que a gente faz, doutora? A gente continua? Ou termina à noite? Não sei. Você prefere, se você pode. O áudio tá mudo, doutor. Seu áudio. Desculpa. Quem tiver no ambulatório de retina pode ir para a retina. Quem tiver na córnea fica com a gente termina a aula, vai ficar gravado e depois vocês assistem. Eu tô na retina, mas eu vou acabar de apresentar aqui, o doutor Daniel. Tá bom. Vocês falam pro doutor. Tá acabando já. Quem tiver na retina, fala que eu tô na retina, mas vou apresentar. Isso é do tipo... e agora é relacionado ao tipo 2. Então, são os mesmos depósitos pequenos, brancos, semelhantes a mancha de agulha. Os R1s ficam, né, doutor? Como quiserem, gente. Como ficar melhor para vocês aí. Depois, quem for para lá, termina de assistir no vídeo. Do tipo 2, então, são pequenos depósitos brancos semelhantes a mancha de agulha, são frequentemente também observados no limbo nasal e temporal. Então, você vê que, mesma classificação, mesma localização, então, o que vai diferir mesmo do tipo 1 e do tipo 2 vai ser o intervalo lúcido, que vai separar do limbo, né? E a imagem do tipo 2, você vê que não tem um intervalo lúcido igual a do tipo 1. Agora, a degeneração mosaico de Chagreen. É uma degeneração intraomal também. Se refere às opacidades poligonais centrais e bilaterais. Pode ser classificado em anterior, que vai cometer a camada de Bauman, e posterior, você vai cometer a camada de Descemet. Então, histologicamente, né, no anterior, é afetada a camada de Bauman, que vai ser recuada em forma de cristas, podendo estar classificada. E posterior, são alterações semelhantes, mas vai ocorrer no estroma profundo, próxima à membrana de descimento. Então, ela tem esse padrão bem característico de mosaico, assim, bem característico. Isso. Ela também é chamada de degeneração em pele de crocodilo, tá? É bem típico isso daí, que é o Chagreen. Tem que lembrar esse nome, porque vira e mexe aparece também. Não tem grande importância, não abaixa a visão, tá? Não são dobras de DCM, é só um aspecto que aparece na córnea mesmo. Outra alteração seria a córnea farinácea, uma alteração evolutiva transmitida de forma dominante. Ela afeta o estroma profundo, ela faz essas opacidades de ponto e vírgula, principalmente na região central. Os depósitos deles consistem em hipofuscina. A microscopia focal pode revelar partículas altamente reflectivas no citoplasma do estroma profundo, e também uma condição que não afeta a visão e não tem um significado clínico. Difícil de identificar, né? Pode deixar passar. É uma córnea que você vê que tem uns pontinhos, assim, uma coisa que é meio pontilhada, mas que é um achado também, não tem muito problema, tá? Outra vai ser o arco corneano, o arco senilis, é uma alteração também evolucional, que é modificada por fatores genéticos e é causada pela deposição de lipídios no estroma periférico da córnea. Geralmente ela
vai ter início em polos inferiores, vai passar para o superior e depois vai acabar fazendo esse anel. Ela tem maior prevalência afro-americanos e homens, tem uma aparência branca nebulosa, ela tem uma borda bem nítida, uma borda central distinta, e ele é mais denso superior e inferiormente. E é muito importante ver que ele tem um intervalo lúcido entre a borda periférica do arco e do limbo. Dá para ver bem nessa segunda imagem que esse intervalo nítido que eu estou falando. O lipídio, né, o arco senil, ele é um depósito de lipídio. O lipídio ele vai se encontrar principalmente em duas áreas do estroma periférico, uma adjacente à camada de Bowman e a outra próxima à membrana de descimento. Como eu disse, é uma alteração evolutiva. Então, se encontrado em pacientes que têm menos de 40 anos, é mais indicativo de uma hiperlipoproteinemia com nível elevado de colesterol sérico. Ele pode ocorrer também como uma anomalia congênita, em pacientes mais jovens, né, que do arco juvenil. E quando esse arco ele é encontrado no lateral, ele pode estar associado a uma doença rara, né, uma doença de artéria de carótida contralateral ou a hipotonia ocular. E ele também é visto na distrofia corneana de Schneider e na osteogênese imperfeita. Essa segunda imagem é na distrofia corneana de Schneider, que vai ser discutido mais para frente nas outras aulas. Agora, todas essas foram alterações evolutivas, agora alterações referentes ao depósito. A ceratopatia em faixa, ou em branco, que eu citei anteriormente, é uma degeneração epitelial e subepitelial. Ela vai envolver principalmente a camada de Bowman. Os depósitos eles podem ser de cálcio, que são depósitos finos, semelhantes à poeira e basofílicos, ou de urato, que são depósitos mais marrons e podem estar associados à gota ou à hiperuricemia. Ele geralmente acomete a periferia, geralmente às 3 às 9 horas. Eles podem coalescer e formando placas calcificadas densas. Rachaduras, elas podem ocorrer na banda como resultado da fratura do depósito de cálcio. Ela tem esse padrão que eles falam, padrão de queijo suíço, né? Por conta desses furos que acabam fazendo. São pequenos orifícios transparentes, representando os nervos da córnea que penetram na camada de Bowman. Então, pode ser visto em toda a opacidade, causando esse aspecto de queijo suíço. Doutor, quando tem a fratura, essa fratura do depósito de cálcio, altera alguma coisa no tipo do depósito? Porque esses aspectos de queijo suíço é a penetração do nervo, né, da córnea. Ela começa fininha, vai fazendo um depósito ali na Bowman, e aí vai calcificando, e vai criando buracos, vai criando elevações. Então, quando ela chega no epitélio, você vai ter um sintoma, a pessoa começa a sentir o olho arranhando, fica insuportável, né? E aí você coloca pingo anestésico ou coloca uma lente de contato, pronto, melhora na hora, né? Então, quando está nesse jeito e a pessoa tem visão, você tem que fazer uma ceratectomia para remover, tá? Então, essas rachaduras, em geral, mostram que o quadro já está mais avançado e provavelmente vai estar mais sintomático também. Certo. Algumas causas, então, pode ser consequente da doença ocular crônica, hipercalcemia, transmissão hereditária, nível elevado de fósforo sérico, nível sério de cálcio normal, exposição crônica a vapores mercuriais ou conservantes mercuriais, óleo de silicone inserido em olho afásico, com panos fibroso associado. Aqui 2 imagens, também bem características. Isso é muito, muito importante, tá, gente? Porque, então, assim, óleo de silicone em olho afásico é comum dar alteração na córnea e você ter, inclusive, um pânus fibroso aí junto. Olhos com doença crônica, então olho que já está cego, com uveíte crônica e tudo é muito comum. Mas se aparece uma ceratopatia em faixa em uma pessoa que não tem esses motivos, tem que investigar o metabolismo do cálcio, tá? Então, se o paciente toma suplementação de vitamina ou não, vitamina D e avaliar hiperparatiroidismo, tá? Cálcio sérico, porque eu já tive paciente assim, que estava com osteoporose, tomando lá quilos de cálcio oral, e na verdade ele tinha era um hiperparatiroidismo, não, um hipoparatiroidismo, sei lá, não lembro mais, e aí não estava conseguindo absorver aquele cálcio todo que ela estava ingerindo,
e estava depositando o cálcio na córnea, tá? Então, lembrar disso, tá? Doutor, o Lares tem uma dúvida também. Alexandre, Diga. perfluorocarbono também na câmara anterior, pode dar? Eu vi o caso que tinha perfluoro, só para observação. Pode dar crescimento da córnea baixa, pode ser irritativo para a córnea, que nem o óleo, ou não? O perfluor pode sim, pode dar alteração. Eu não lembro exatamente, eu acho que ele dá uma alteração específica, assim, que não é exatamente a ceratopatia em faixa, que é clássica no óleo de silicone. Vou até olhar depois para lembrar, mas sim, todas essas, tanto o óleo de silicone quanto o perfluor, quando vai para a câmara anterior, ele dá reações na córnea. Valeu, muito obrigado. Então, tratamento, exames, inicialmente, né, o que o doutor comentou, exames para descartar doenças metabólicas ou renais associadas, para tratar com condição subjacente ou fazer o controle da doença de base. Na questão do depósito de cálcio, ele pode ser removido da camada de Baum por quelação com solução neutra de EDTA 3%. Certos tipos de depósito de cálcio eles podem ser removidos apenas com fórceps. Lente de contato ali no pós-operatório ele pode ser usado até completar a epitelização. E o excimer laser, né, fazer o PTK com o excimer laser, se a opacificação residual após a quelação inicial com EDTA. Isso, o EDTA é um quelante de cálcio, então a gente pega a lâmina, desepiteliza a córnea, passa o EDTA, esfrega lá um pouquinho para ele amolecer o cálcio lá da ceratopatia, raspa de novo, aí passa mais EDTA, raspa de novo, e vai fazendo isso até sair tudo do estroma anterior. Na dúvida, não tinha nada falando sobre. O quê? Estava descrito no colégio americano que tinha alguns casos que podiam ser removidos apenas com fórceps. Aí, o que seria fórceps? Fórceps é pinça. A pinça mesmo, só Pinça. manual. Então, algumas casquinhas você consegue puxar com a pinça e sai a placa, mas ela nunca sai inteira, né? Só puxando com a pinça. Então, você sempre vai ter que fazer uma ceratectomia mesmo, com lâmina, ou com um motorzinho, tá? Para polir a córnea. Tá bom. Outra degeneração esferoidal. Então, são depósitos esferoidais translúcidos, marrom dourado no subepitélio, camada de Baum no estroma superficial. Tem diversas nomenclaturas para essa degeneração: ceratopatia actínica, gotículas climáticas, labrador, distrofia nodular de Biet. Apesar desse aspecto, né, oleoso não tem cúmulo de lipídio, né, em si. A degeneração esteroidal primária, elas são bilaterais, inicialmente na córnea nasal e temporal. Em casos raros, elas podem se estender e formar uma banda. A etiologia ainda é controversa, pode estar associada à radiação ultravioleta ou componentes estruturais pré-existentes no tecido conjuntivo ou na síntese de material extracelular anormal, na conjuntiva. A secundária, ela está associada a uma lesão ou uma inflamação ocular, ao contrário da primária. Ela é mais unilateral, pode estar associada a neovascularização corneal, glaucoma, uma ceratite herpética, forma de depósitos extracelares, proteínáceos e elina, com características de degeneração também elastótica. Tratamento ele pode ser feito com a lubrificação ocular para tratar essas irregularidades, né, corneanas que vão ocasionar irregularidade fibrolacrimal. E se tiver envolvimento central, realizar ceratectomia superficial ou fototerapêutica com PTK e com excimer laser. O anel branco de Coles, então, refere-se a uma pequena área circular oval de mais ou menos menos que 1 milímetro de diâmetro, são pontos brancos acinzentados, vistos no estroma superficial. Eles correspondem a restos fibróticos contendo ferro, geralmente de um corpo estranho metálico. Não abaixa muito a visão, mas as lesões podem amadurecer, e se estiver livre de inflamação associada, elas não vão mudar. Então, não tem necessidade de entrar com nenhuma terapia específica, com corticoide ou algum outro agente anti-inflamatório. Faz esse anel bem característico.
e o anel branco de cores. Isso aí. Assim. Relacionada, tem um tópico, né, que foi dividido só em relação à deposição de ferro. E a gente vê, conforme essa tabela aqui, que dependendo da onde, de qual localização, então epitelial, estromal, descendente endotelial, pode ter depósito de ferro em diversas camadas, tem diversos sinais que podem ser associados. Então, como eu já tinha dito no pterídeo, por exemplo, ali na segunda imagem da esquerda, tem a linha de Stocker, que representa depósito de ferro, mas representando uma fase mais atrófica do pterígio. Nessa imagem do lado da tabela inferior, tem a linha... esqueci o nome. Que representa a linha de Fleischer, né? Que representa um Anel quadro de mais Flecha, isso. do, Anel de da, do Flecha, que está em volta do ceratocone. Então, assim, essa, essa tabela é muito importante vocês decorarem também, tá? Porque isso cai na prova sempre. Então, o anel de Flecha, o que que é, né? Que é do pterígio, a linha de Stahli-Hudson, a linha de Stocker, que é mais importante aí? A siderose, no fica, né? Iron, A giríase, que é de prata, o anel de Kaiser-Fleischer, que é de cobre, o fuso de Krukenberg. Então, todos esses nomes aí vocês têm que aprender com o tempo, tá? Então, dá uma lida depois, dá uma estudada, porque isso daí é importante, sempre cai nas provas também, o nome dessas linhas que significam, que são sinais importantes para a gente, tá? outra degeneração amiloide polimórfica, ela é bilateral e simétrica, principalmente axial e lentamente progressiva, vai aparecer mais no final da vida. O depósito ele é amiloide, então se refere a proteínas séricas. É um depósito em forma de filamentos e pontos brancos acidentados no estroma posterior. Eles podem se assemelhar, eles coram com vermelho com o tioflavina T, então isso é algo que também é cobrado, né, nas provas, e podem se assemelhar às distrofias de látice 3, mas geralmente a visão ela não é acometida, né? A visão boa. Isso. Essa degeneração látice 3 a gente vai ver nas aulas de distrofia, então nem vou comentar. Outra degeneração é a degeneração anular de Salzmann. Ela pode ser uma sequela tardia de uma esteatite de longa duração ou idiopática, pode ser unibilateral, é mais comum em mulheres de meia idade e idosas. São esses nódulos branco acinzentados ou azulados. São dispostos nessa forma anelar, na corda central ou paracentral e nas extremidades de um vaso de Purkinje. Então, tem essa imagem bem característica de Salzmann. São Isso. vários nódulos. Numa cirurgia de catarata, se tiver alguém com esses nódulos, você pode tirar esse nódulo, fazer uma ceratectomia que ele sai, ele é superficial, tá? Então, no exame de histológico, vai aparecer uma substituição da camada de Baumann por hialina e material fibrilar, causando modelação. A microscopia confocal, ela vai revelar células epiteliais basais alongadas e ceretócitos ativados no extremo interior, próximos ao nódulos. Um tratamento, se em casos leves, né, é lubrificação ocular, para aliviar a irritação ocular. E em casos graves, como o doutor falou, pode também fazer ceratectomia superficial manual. Outra é a ceratopatia lipídica. São lipídios amarelos ou creme contendo colesterol, gorduras neutras e glicoproteínas. Geralmente ocorre após uma inflamação prolongada da córnea, com cicatrização e vascularização. Pode ser primário, mas ele é mais descrito, mais vista como uma causa secundária, e deve ser diferenciado da distrofia corneana de Schneider, que foi aquela imagem que eu mostrei, que é na Schneider, pode também estar associado ao arco sem. Ó, é muito importante vocês memorizarem essa imagem aí, porque a ceratopatia lipídica é uma coisa que ela é fácil de identificar porque é essa mancha amarelada, especulada na ponta, tá? E sempre tem um vaso nutridor grande ali, e é desses vasos que está extravasando o lipídio. Então, tem que investigar o perfil lipídico do paciente, tá? E
cauterizar esse vaso nutridor, porque é dali que está vazando. Então, se a pessoa enxerga e está com essa lesão branca ali chegando na pupila, se você não faz nada, essa mancha vai aumentando, 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 e você vai ter que fazer um transplante de córnea nela depois, tá? Porque isso não regride tanto. Se você cauteriza, ela até seca um pouco e fica um pouco mais translúcida, mas ela não regride totalmente, não absorve totalmente. Então, se você vê que uma lesão dessa pequena começando a evoluir, tem que agir logo e cauterizar esses vasos, senão vai continuar extravasando e vai tampar a visão dessa pessoa, tá? No tratamento, em caso de iniciação da visão com comprometimento cosmético, o doutor falou, a vascularização pode ser associada também ao uso de corticoide tópico, pode ser utilizado laser de argon, terapia fotodinâmica com verteporfirina e bevacizumab tópico conjuntival para fazer a diminuição da neovascularização e depósito de lipídio. Isso. Agora, entrar na parte de degenerações associadas ao afinamento corneal marginal. Acabando aquela. Vai lá. Degeneração marginal de Terrier, então, como que ocorre? Ocorre um afinamento não inflamatório lentamente progressivo na córnea periférica. Geralmente ela é bilateral, pode ser muito assimétrico, afeta a população de mais de 40 anos, sem predileção por sexo, a causa ainda é desconhecida. Então, geralmente é um quadro inicialmente assintomático, aí vai progredindo para um afinamento, e aí pode ir levando ao astigmatismo e, consequente, uma diminuição da visão. Ela apresenta-se inicialmente na área supranasal, mas pode se apresentar em outras áreas. O epitélio da córnea permanece intacto. Tem uma linha de depósitos lipídicos que aparece na borda anterior do pânus. E a perfuração espontânea pode acontecer, mas ela é rara. E vai representar a ruptura da membrana de DCM e podendo até resultar numa hidróxia corneana aguda. Então, para fixar, tá? Um afinamento superior que vai indo para baixo, então ele começa sempre superior. É um afinamento grave que dá um astigmatismo alto, tá? E o afinamento na córnea não é uma úlcera, então o epitélio está intacto, tá? Não é uma PUC, não é um afinamento, uma úlcera periférica. Ele só vai afinando, afinando, afinando e pode perfurar, tá? O doutor falou, ele causa um astigmatismo importante, né? Por conta que vai acontecer, vai fazer um achatamento da córnea periférica com inclinação da superfície de aproximadamente 90 graus, então pode ocasionar um astigmatismo contrário à regra, um astigmatismo oblíquo, aqui nessa segunda imagem é uma topografia de um paciente com uma TRM. Essa primeira imagem o doutor que me cedeu, né? Foi de um caso seu, doutor? Do ambulatório? Essa primeira imagem que você tinha falado para eu incluir? Esse não é no caso da Eva? Você falou que... Não sei. Achei que era teu, como você mandou para incluir, eu achei que era do ambulatório. Enfim, esse nasal com a... Isso. O tratamento, correção cirúrgica é indicada quando a perfuração é iminente ou tem limitação significativa da visão. Pode ser feito de enxertos lamelares em forma de meia-lua ou retalho córneo esclerado, espessura total, ou enxerto de esteratoplastia lamelar anular em casos graves de degeneração marginal 360. Ou seja, se estiver muito fino, tem que fazer um enxerto de córnea ali em volta do afinamento, tá? É cirurgia super difícil. E é diferente dessa degeneração, que é a degeneração de furrow, que a gente pouco fala porque ela não tem muita importância, mas ela confunde com a degeneração de Terrien, né? Então, ela é uma degeneração comum nos idosos, que tem arco senil, e aí para fora do arco senil você vai tendo um afinamentozinho periférico 360 graus. Mas não é um afinamento tão importante quanto o Terrien, não dá um astigmatismo alto como na Terrien, tá? Não tem muito problema para a visão. Localização dele também, né, doutor? Enquanto tem mais supranasal, esse é mais intranasal. O furrow ele vai 360 ali, a Terrien é sempre de cima para baixo, tá? Mas confunde, né? Pode passar. Essa endotelial. A endotelial também não precisa aprofundar muito, porque a gente vai ver na distrofias, né? Mas é só para lembrar que tem as gutatas aí no endotélio, que são essas bolinhas pretas, invaginação da DCM,
né, que quando é mais na periferia e não é associado à distrofia de Fuchs, pode ser chamado de corpos de Russell-Henle, tá? Mas a gente vai ver com mais calma lá nas distrofias. Agora, entrando no artigo, então, o artigo que eu escolhi foi uma série de um pterídeo em pacientes pós-LASIK com a técnica de air bubble. Foi desenvolvido no Hospital Zan Laser, aqui em Santos, né? Foi publicado na Revista Brasileira de Oftalmologia em 2022. Então, como que é feita essa técnica, né? Que é air bubble, que é chamada técnica de Moscovitch. É feito um preenchimento com uma seringa 0,5 a 1 ml de ar, com inserção próxima ao limbo, às 12 horas, e ela é empurrada superficialmente no sentido superior e temporal. Em vez de usar o anestésico, eles usam o ar. É injetado o ar sobre o epitélio conjuntival, o mais distante possível do estroma, e depois é realizada a adesão do enxerto conjuntival com a cola. Aqui eu coloquei uma imagem, né? Então, foi feito num relato de caso de um paciente, né? Era um homem de 48 anos, não tinha nenhuma comorbidade, antecedentes oftalmológicos, ele tinha uma cirurgia prévia de LASIK em um dos olhos há 10 anos, a acuidade visual com correção era 20/20 AO, e na biomicroscopia de importante de alterado, ele tinha pterídeo grau 2. Aí aqui é uma foto do intraoperatório. Então, foi feita a excisão do pterídeo a partir de sua cabeça, feita com cautela para não levar o gordo do flap do LASIK, né, que o paciente tinha de antecedentes. Foi feita a adesão do enxerto conjuntival com cola, do lado estromal para baixo e piliar para cima, feito um orifício central no enxerto para drenar um pouco de sangue que havia e foi aplicado a cola. Ele é inserido mais ou menos no mesmo local, né? Aqui, nessa foto, ele tá parecendo que ele fez mais perimbar. Então, a injeção do ar, gente, é isso que eu ia falar. Evitem de entrar nessa posição do limbo, igual eu falei, aí é mais colada a conjuntiva com a tênue, então a chance de você injetar o ar subtênue é muito maior. Então, vai de lado, como se fosse anestesia mesmo, tá? Entra de lado aqui na lateral e mais afastado do limbo, para você pegar só a conjuntiva e aí pode injetar o ar. Faz uma bolha de ar como se fosse um anestésico. Funciona super bem. Então, Alexandre, só Hum, tirar uma dúvida. Esse flap do LASIK tem realmente todo esse cuidado depois de 10 anos de cirurgia para sim, tirar? Tem? Pode realmente vir a dar problema? mesmo depois de 10 anos, se você fizer uma ceratectomia ali, você consegue levantar o flap tranquilamente. Tá? Não tão tranquilamente, mas ele solta. Então a córnea ela nunca fica totalmente ali é, aderida, tá? Certo. Então, foi visto que a espessura do enxerto medida pela OCT, ela variou de 80 a 90 micra. Após o primeiro mês da cirurgia, o paciente apresentou um excelente aspecto estético, sem sinais de recidiva. O enxerto ele ficou bem localizado, numa postura adequada, e promoveu uma visualização dos vasos episclerais, né, que é o adequado, então, que é o aspecto final do paciente, após o primeiro mês, e a OCT, apresentando um enxerto bem, Muito uma bom. postura bem adequada. Então, a discussão então, muito importante essa técnica por conta da inovação e do excelente resultado pós-cirúrgico. É uma técnica simples, barata e rápida, né? Não vai nem usar anestésico, usar o ar. Facilita a dissecção da conjuntiva com a cápsula de tênue, tem uma menor relação estroma-tênue. Foi obtido, né, enxertos mais finos, como evidenciado na OCT. Foi usada a cola de fibrina, né, que, como eu já havia dito, tem um benefício na redução do tempo cirúrgico, diminui o risco de recorrência da inflamação pós-operatória até o desconforto do paciente também. E a espessura do enxerto, comparado ao do Fenty segundo, foi muito próxima, né? Variou muito pouco, então apresentando uma boa espessura. O único Teve detalhe até aí, o único detalhe aí é que como não usa o anestésico e o subconjuntival lá para retirar o enxerto, só o colírio é pouco. Então, nesses casos, normalmente ele usa xilocaína gel, tá? No pré-operatório ali para anestesiar um pouco mais na hora de fazer, tá? Mas é um detalhe. Pode doutor, passar. eu até cheguei com o Carlos e realmente achei que ficou bem, bem fino, assim, foi um dos meus enxertos mais finos. Fica muito bom.
Fica muito longa. E aí, nesse relato de caso, ele também apresentou um estudo, né? Foi citado um estudo com 138 pacientes, acompanhados por 6 meses, que também apresentaram alto grau satisfatório, sem recorrência e complicação. Então, as queixas comparadas às técnicas convencionais, foi preferido a de Moscovitch em relação principalmente à estética, né? Pode passar. Agora acabou a questão. Pode Então, tá passar? lá, rapidinho. Vamos lá. Com relação ao depósito e degeneração da córnea, é correto afirmar: presença do arco corneal periférico, arco senil, unilateral, em pacientes com menos de 40 anos de idade, quando relacionada à ateromatose, indica comprometimento da carótida do mesmo lado onde a córnea está comprometida. Certo ou errado? Ah, Letra B. questão do arco de... Hã? Não, pode falar. Pode continuar. Vai, degeneração em mosaico, né, o chagrin, com aparecimento de opacidades centrais poligonais, acinzentadas, separadas por córnea clara, ao nível da membrana de Bowman, chagrin anterior ou couro de crocodilo. Geralmente não causa redução da acuidade visual e raramente é causa de transplante de córnea. Tá certo. Tá certo. Degeneração marginal de Terrien é um processo não inflamatório da córnea, que cursa geralmente com afinamento periférico, que se inicia inferiormente, seguido de lenta progressão sequencial. Então, não, Errado. inicia superiormente e às vezes ela é inflamatória também, né? Mas normalmente não muito. Ceratopatia em faixa ou em banda é caracterizado pelo depósito de cálcio nas camadas superficiais da córnea, geralmente bálmo, com início na porção central, próxima ao eixo, e progressão periférica, ao contrário, né? Começa na periferia e vai indo para o centro. Isso aí. Próxima questão. Paciente apresenta baixa visão no olho direito devido a nódulos de Salzmann. Qual a opção terapêutica abaixo mais indicada para restabelecer sua visão? E aí? O nódulo de Salzmann, aquelas opacidadezinhas ali mais periféricas que eu falei que se tiver catarata com elas, o que que faz? Não. É a B. Superficial. O doutor falou que até se tiver na catarata da eco mesmo, superficial. Se eu for operar uma catarata e o paciente tem nódulos de Salzmann, você faz o quê? Tira com a lâmina, ceratectomia superficial. Certo. Beleza? Muito bem. Vai lá, gente, bom ambulatório, corre aí que vocês estão esperando.